Boa noite, pessoal do Política Brasil. Sejam bem-vindos. Estou hoje aqui recebendo o deputado federal Haroldo Martins. Seja bem-vindo, deputado. Mas antes de o senhor se apresentar aqui, eu preciso deixar uma informação muito importante aos amigos do Política Brasil. Acompanhe a gente no Facebook, no Instagram, em todas as mídias sociais, o Política Brasil. Deputado, quero que o senhor se apresente para o meu público do Política Brasil e conte um pouquinho dessa sua história, principalmente da sua andança também, né? Até chegar a deputado federal, por favor. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco daquilo que tem sido a minha vida de alguns anos para cá, que é a questão política. Eu vivi 25 anos fora do Brasil, sou evangélico e saí do Brasil em 1990, com 30 anos de idade, voltei em 2015 com 55. Eu estabeleci trabalhos missionários da Universal em vários países. Eu vivi em 11 países, em 7 deles foi estabelecido o trabalho evangelístico da Universal. Quando eu retornei ao Brasil em 2015, eu assumi a presidência do então PRB, que é o Partido Republicano Brasileiro, em Alagoas. E depois, em 2017, comecei a ajudar a administração do prefeito Marcelo Crivella na cidade do Rio de Janeiro. E vim então para o Paraná, no primeiro semestre de 2017, para assumir o partido no Paraná. Hoje, a partir do nosso manifesto e da nossa última convenção, e foi aprovado pelo TSE, o partido deixa de chamar-se pela sigla PRB, Partido Republicano Brasileiro, para ser conhecido apenas como republicanos. E por que republicanos? Porque vem aí da nossa andança política. Porque nós compreendemos que a política ela deve ser na res pública. Com certeza. Como a própria expressão da palavra nos mostra. E que o poder para isso vem do povo. Com certeza. E deve ser exercido pelo povo, direta ou indiretamente, como diz a Constituição, mas que deve a política, dentro de uma república fundamentada no poder dado pelo povo, alcançar as ansiedades e as necessidades dos menos favorecidos. Então, a política que nós fazemos no Republicanos é uma política social de ouvir a voz dos que estão mais distantes, traduzir a ansiedade das pessoas e levar para dentro do parlamento para que no legislativo nós possamos, dentro daquilo que a política grega antiga apregoava, encontrar a maneira mais fácil de resolver o problema da população. Nem sempre tem sido assim. Nem sempre tem sido assim. Mas é assim que nós trabalhamos. Porque a gente tem visto, né, dentro das mídias sociais, jornais, TVs, todas essas controvérsias, né? Essa busca de não ajudar, de atrapalhar. O que trava o nosso crescimento, as demandas que são necessárias, tudo que a população precisa, fica talvez num segundo plano. E o que deveria ser o contrário. Exatamente. Mas você sabe, eu imagino o seguinte, se você é uma pessoa que se envolve com política, mas você busca defender os seus interesses, ou você busca tentar fazer com que a sua maneira de pensar se generalize, você não vai fazer uma boa política. Com certeza. Você sempre vai encontrar alguém que vai contrapor a sua maneira de pensar. E se você vai fazer política defendendo os seus interesses, ou o seu grupo empresarial, profissional, ou aquilo que você representa, você vai deixar de ser de ter uma representatividade pluralista daquilo que a política deve ser. Ela deve ser do cunho social. Por isso que, Miguel, esse é meu primeiro mandato, obviamente, eu tenho diálogo com a esquerda, com a direita, eu converso abertamente, eu não tenho dificuldade em conversar com ninguém, eu não tenho dificuldade de ouvir ninguém, como ninguém tem dificuldade de me ouvir, se
Todos que fazem política porque busca um bem comum de ser representante de 210 milhões de brasileiros, ou no mínimo por aqueles que os que elegeram, a pessoa ela deve fazer um mandato que, acima de tudo, levante bandeiras de movimentos que sejam sociais, não de esquerda. Isso não quer dizer, digo, movimentos sociais no sentido de ideologia que venha beneficiar os menos favorecidos. Justamente políticas públicas que tragam benefícios aos menos favorecidos. Isso, essa é a boa política. Essa é a boa política, eu concordo plenamente. Deputado, a gente tem visto muito desencontro de informações nessas questões, principalmente nas 2 últimas semanas, nessas questões das queimadas no Amazonas. O que o senhor traz de lá para a gente? O que o senhor pode afirmar dessas informações? São informações corretas? O que tem de bom, o que tem de ruim? Olha, existem muitas informações desencontradas. Primeiro é o seguinte, a época de queimada acontece todos os anos. Isso é uma coisa que é do planeta, é da área em que nós estamos vivendo, tem se agravado de décadas para cá a partir do fenômeno El Niño. Agora, existem especialistas que dizem que esse ano realmente está havendo muitas queimadas, mais do que em anos anteriores. Ora, nós temos que compreender o seguinte, a queimada é algo que, para quem trabalha na agricultura, é algo que já acontece. É claro e evidente, se nós estamos vivendo num ano em que existe uma seca e uma umidade relativa do ar menor do que em anos anteriores, existem situações que pode entrar num descontrole maior dessas queimadas. Mas é uma coisa que realmente acontece. Agora, una-se a isso um movimento internacional que quer tudo que diz respeito a bandeiras que são defendidas por determinados grupos e que eles não têm tido no Brasil, a partir do início do governo Bolsonaro, o apoio que governos anteriores davam. Então nós temos aí jornalistas, ONGs, nós temos aí ONGs internacionais que trabalham muito em cima de direitos humanos, trabalham muito em cima com essa bandeira da Amazônia, etc, etc. Que dentro de uma postura que o presidente Bolsonaro tem tomado, que isso não quer dizer que eu concorde 100%, bem importante dizer que o meu partido e a minha postura é independente, nós somos independentes. E nós ficamos bem confortáveis nessa posição. Deixa eu só, por curiosidade aqui, são quantos deputados federais hoje do seu partido? 31 deputados federais. É uma boa bancada. É uma bancada respeitável. É respeitável, né? E nós somos independentes. Nós, na maioria daquilo que postula o governo federal, nós apoiamos, mas isso não quer dizer que em 100% nós apoiamos. Então, e nessa questão ambiental, e nessa questão principalmente das queimadas... Existe um exagero, Miguel. Existe um determinado exagero. Existe. O que é difícil, eu não consigo acreditar, é que algumas dessas sejam deliberadas. O senhor acredita nisso? É difícil dizer, eu não posso afirmar, por eu não ter uma prova disso. Muito se escreve, né? Se escreve tanto de um lado como do outro. Usa-se fake news para isso. Fotos antigas, fotos manipuladas. Exatamente. Tanto um lado como o outro pode se utilizar de determinados meios que não condizem com aquilo que é factual agora. Mas uma coisa é importante, devemos dar atenção à questão? Sim, devemos dar atenção à questão. Devemos dar atenção à Amazônia? Sim, devemos dar questão à Amazônia. Devemos politizar tendenciosamente a questão? Não. Claro que não. Não. Porque aí falta-se com a verdade. Levanta-se bandeira... Essa manipulação da verdade que incomoda. Que incomoda. Isso é um problema. Isso pode gerar até mesmo uma determinada
crise internacional, né? Justamente. Veja bem o que aconteceu nessa reunião do grupo G7, essas farpas que têm sido lançadas entre o presidente francês e o presidente Jair Bolsonaro em relação a essa questão. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, quem o conhece já há décadas da Câmara Federal, sabe que ele é uma pessoa que tem uma postura, ele tem uma postura um pouco mais dura, uma postura um pouco mais Caxias, é uma pessoa que veio do exército, veio da vida do rancho, então sabe como é que a coisa com ele é um pouco mais difícil. Ele, na língua e na maneira de ser, não é um diplomata eloquente como Fernando Henrique Cardoso, um político muito tarimbado, um professor de direito como Michel Temer, Miguel. Então é diferente, é uma pessoa diferente. Agora, eu acredito o seguinte, lucra-se muito politicamente para a sua tendência bater. Sim. Bater. Mas eu acredito o seguinte, o próprio governo tem que estar preparado para isso. Ah, com certeza. Entendeu? A sua bancada, como que ela funciona junto com o Bolsonaro? Como que vocês têm interagido, digamos assim? Nós temos uma boa relação com o governo, com o presidente. Eu ia dizer com o governador, também com o governador temos uma boa relação. Com o governo federal nós temos uma boa relação. A realidade é que quando o presidente Bolsonaro ele quer ouvir o parlamento, um dos primeiros partidos que ele chama para conversar é o Republicanos. Pela maneira transparente, pela maneira de ele sabe que a gente não fala para agradar, a gente é muito sincero, a gente é muito transparente. Talvez até... Como é que se fala aquele papo reto, né? Exatamente. Talvez a gente é um pouco parecido com ele em relação a isso. Então ele sabe. E ele fala, ele é uma pessoa muito direta quando fala. Às vezes assusta um pouco. Porque a própria imprensa, os jornalistas não estão acostumados com isso. Ele de vez em quando assusta a coisa. Sim. Mas eu acredito o seguinte, é o tipo de pessoa que, ao invés de fingir, ao invés de passar a mão em você gostaria desse tipo de relacionamento. Ele é direto, ele fala aquilo que ele acha e você sabe que aquilo que sai dele sai com sinceridade. Quer dizer, isso não é bom? Não, mas isso deveria ser o normal. Pois é. O que não foi, acho que há alguns anos atrás. Pois é, isso que eu queria dizer, exatamente o fato daquilo que sempre os políticos souberam utilizar da retórica, da falação, para fazer aquilo que nós não esperávamos no Brasil. Então, eu acredito o seguinte, ninguém vai agradar todo mundo. Ah, entendeu? com certeza. Mas entre o que era e entre o que é, eu sou pela verdade e pela transparência. O que é, não, justamente. E que é a forma correta. Pois é. É a forma correta, é assim que deveria ser. Deputado, como que é a sua relação aqui com o governador do estado do Paraná, o Ratinho Júnior? Ótima, nós temos uma ótima relação. É bom que se diga que o então PRB, agora Republicanos, foi o primeiro partido que fechou com o governador, desde o início. Não houve aquela conversação, sentar com um, conversar com o outro, vamos ver se fecha aqui, se fecha ali. E outros partidos fazem. Não, a partir do momento que nós tomamos aquela posição, a minha posição foi essa, fechamos com o governador, ficamos com o governador estamos com o governador. Nós somos base do governo. Tem quantos deputados estaduais? Do PRB, só um. Um só? Quem que é o? Da coligação são 3. Da coligação são 3. Alexandre Amaro, Michel Miqueleto e o deputado Jacó Voss. Ah, sei. Conheço sendo os 3, que da nossa sigla, Alexandre Amaro. Alexandre Amaro. Isso. Deputado, eu quero aqui que o senhor deixe uma mensagem para os seus eleitores, para as pessoas que acreditam no seu trabalho, e o que o senhor pretende aqui nesses próximos anos aqui, pelo seu partido e pelo estado do Paraná. Olha, é muito importante nós termos essa oportunidade de falar com vocês e dizer que acompanhe-nos através das redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Busque Haroldo Martins, procure acompanhar o que os deputados fazem. Procure acompanhar a maneira deles agirem. Nós
buscamos sempre ouvir as massas, nós procuramos sempre ouvir a maioria das pessoas, ter a sensibilidade de ir em loco, saber o que está acontecendo para poder a gente ter argumento de poder legislar aquilo que é melhor para a população. Então, as nossas causas são causas sociais, a saúde, a educação, a melhoria de vida. Nós temos como membro de comissões permanentes titular, nós somos membros das relações exteriores, da agricultura, que é uma grande força do Paraná, saneamento básico, que é uma grande necessidade especial. Também, né? Também. Você sabe que, em relação ao saneamento básico no Brasil, apenas 30% dos municípios brasileiros, 5.500, têm saneamento básico completo. São em 4 fases, né? Água, esgoto, asfalto e energia elétrica. E o Paraná, o estado do Paraná, é feliz de ser um dos estados da federação onde mais existe o saneamento básico. Então nós estamos atentos a esse tipo de coisa. Estamos fazendo parte agora dessa comissão especial mista das mudanças climáticas e das PPPs, que também é muito importante. E outra comissão que fazemos parte também é do estudo sobre improbidade administrativa. Então, tudo que nós estamos fazendo é factual, é necessário, é bem atual, exige de nós uma ação transparente. Me desagrada quando a gente vê no Brasil que muitas coisas não saem do papel, e não saem do papel não é porque não existe legislação, é porque falta boa vontade de indivíduos. Então, que o público esteja consciente que nós estamos atentos, ativos e trabalhando pela população. Deputado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Um prazer conhecê-lo. Prazer todo meu. E tem no É Política Brasil um parceiro. Muito Sempre obrigado. que tenha informações e coisas que venham a acrescentar o seu trabalho, nos procure, que nós estamos aqui de braços abertos. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço do É Política Brasil.